Torcer para o Santos você pode sofrer a qualquer instante e perder um jogo para qualquer adversário, independente da força dele. Isso é torcer para o Santos atualmente. Nem parece que o Santos ganhou um jogo, né? O Santos venceu o Noroeste fora de casa por 2-1, gols de Escobar e Rony. Essa foi a vitória do Santos, tá? Mas a gente precisa falar sobre o segundo tempo pavoroso do Santos, principalmente defensivo, mas com uma criação morta, principalmente com o senhor Benjamin Roleiser, que eu vou pegar no pé sim, cara. Custou muito dinheiro para render o que tá rendendo. E assim, displicente demais nos lances, me incomodando demais, um cara que eu dei muita força aqui, que elogiei pra caramba, continuo achando bom jogador, mas precisa, né, ter um pouquinho mais de mobilidade, um pouquinho mais de gana de jogo, porque é impressionante o Roleiser, a tiriça que ele tá. Longe de ser o único que eu vou criticar aqui. Mas da parte ofensiva, ele e o Gabigol hoje, rapaz, vamos lá, tá? Deixa o seu like aí que é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito, rumo a 120 mil inscritos. Se inscreve aí, é importante, né? Mais da metade das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então, por favor, peço seu voto de confiança. Se inscreve aí no canal, batendo 120 mil inscritos, uma camisa do Santos vai ser sorteada entre os inscritos do canal. Fechado? Então, vamos lá para falar dessa vitória do Santos, que afasta qualquer perigo de rebaixamento, mas, né, que continua com um sinal de alerta ligado para a temporada. O Santos precisa melhorar a qualidade individual desse elenco e principalmente o miolo de zaga. Sim, o miolo de zaga tem que ser melhorado. O Santos sem o Ilharão é um latifúndio na defesa, é um esburacado pra caramba, com o senhor João Schmidt não conseguindo dar qualidade defensiva para a defesa do Santos, tá? Por mais que tenha erros na defesa, com o Ilharão em campo, a dupla de zaga sofre muito menos. Com o João Schmidt é um pandemônio. E ele é um personagem que tem que ser citado aqui, cara. Né? A gente critica bastante, a gente pega no pé de vários jogadores, mas tem jogadores que oscilam e conseguem intercalar jogos bons e ruins, como é o caso do Escobar, que hoje fez uma boa partida, não só pelo gol. Partida defensiva do Escobar hoje foi boa, né? Mas o João Schmidt tá complicado, tá bom? Então deixa o seu like que é importante, vai lá na Fute Fanatics, o link tá aí na descrição, tá bom? Cara, mano, tá aparecendo a imagem da Fute Fanatics aqui? Ah, que beleza, hein? Que beleza. Bom, vou deixar o link na descrição da Fute Fanatics, a imagem não tá carregando aqui no StreamYard. Então, link na descrição para Fute Fanatics, 7% de desconto no cupom Peixão na Fute 7, tá? Em toda a loja, menos em produtos que são lançamento. Então, a linha do Santos de vestuário tá mudando. Então, você quer adquirir algum produto do Santos original, 100% original e com desconto? Vai lá na Fute Fanatics, tá? Você coloca tudo no seu carrinho dos produtos do Santos. Ah, agora apareceu, né? Camisas, outras peças de vestuário, né? Pingente, chaveiro. Coloca no carrinho e coloca o código Peixão na Fute 7, você tá 7% de desconto. O cupom Peixão na Fute 7 ele é cumulativo em quantas compras você quiser, tá? Em quantas vezes você quiser comprar, não só na primeira compra, você pode usar o cupom várias e várias vezes lá na Fute Fanatics, tá? O link tá na descrição e no QR Code aparecendo aí na sua tela. Fechado? Bora lá, vamos falar da partida aí, vamos falar da escalação inicial do Santos, tá bom? No geral, na escalação inicial do Santos, eu gostei, tá? Não achei ruim, não. Eu achei interessante o Gabriel Bontempo titular, por mais que só tenha jogado titular porque não tinha Gabriel Menino, porque não tinha qualquer outra possibilidade de segundo volante, porque senão ou era Gabriel Bontempo ou era Rincon, e aí ele acabou escolhendo o Gabriel Bontempo. Então, eu espero mesmo que o Vojvoda, que a partida do Bontempo, que para mim foi o melhor jogador do Santos no jogo junto com o Rony, tenha servido para o Vojvoda parar de ficar com essa coisa tipo, no treino ele não tem intensidade, sendo que no jogo ele tem. Sabe, eu prefiro um leão de jogo do que um leão de treino. Não adianta o cara ser um leão no treino, chegar no jogo e ficar com medo de correr. Entendeu? Então, eu acho que tomara que isso tenha servido de sinal de alerta para o Vojvoda, para que ele utilize mais esse menino, porque ele tem capacidade, tá certo? Mas gostei do Santos jogar no 4-1-3-2, né? A proposta inicial do Santos
com a linha defensiva ali, o Brazão no gol, Igor Vinícius Escobar nas laterais, Zé Ivaldo e Luan Pérez no meio de zaga, meio de campo com o João Schmidt, né, de único volante ali, o Gabriel Bontempo para frente dele, Barreal de um lado, Miguelito do outro como meia esquerda, e uma dupla de ataque com o Rony e Gabigol. Eu gostei, a postura do Santos no primeiro tempo foi boa, o Santos foi bem melhor que o Noroeste no primeiro tempo, por mais que tenha saído, o Noroeste tenha empatado o jogo logo depois que o Santos fez o 1-0, né? Inclusive o lance do segundo gol ali que foi anulado, o gol do Gabigol, cara, é que o VAR pegou ali, mas eu acho que se fosse no impedimento semiautomático, teria passado o lance, não teria dado impedimento, tá? Eu acho que as costas do zagueiro, acho que a bunda do zagueiro do Noroeste dava condição de jogo para o Rony, para os dois estarem na mesma linha, né? Tomara que venha logo o impedimento semiautomático, que esse problema pare de existir, a gente pare de ficar confabulando sobre esse tipo de lance. Foi muito no limite, nem vou reclamar muito da anulação do gol, tá? Mas eu acho que passaria, pelo que eu observei da imagem, né? Mas enfim, o gol foi anulado. Acho que eu gostei da postura inicial do Santos. O Santos começou controlando bem o jogo, né, conseguiu, principalmente com o Miguel Gabriel Bontempo, tem uma habilidade interessante no meio de campo, sabe? O Igor Vinícius e o Escobar subindo para o ataque, porque o Noroeste foi para uma postura completamente defensiva, e dá para entender. O Santos, na teoria, é mais forte mesmo, então tentando ficar com a bola no campo de ataque, tentando construir. O Rony se movimentando muito pelo lado esquerdo do campo, mas não preso à ponta esquerda, né? Ele abria para a ponta esquerda e fechava no meio como segundo atacante para fazer justamente essa função que coube a ele como segundo atacante. O Gabigol se movimentou muito pouco, né? Ficou mais como um 9 mesmo, como um pivô esperando as jogadas acontecerem. E um jogo fraco do Gabigol, né? Foi bem substituído, tá certo? E o primeiro tempo o Santos se desenrolou, foi até tranquilo, né? O Santos abre o placar cedo com o Escobar, e para ser justo, né, ele tinha errado um lance antes, que poderia estar dando um ataque perigoso pro lado do Noroeste, mas o lance do gol, eu acho que o chute dele ia acabar entrando, eu acho que o goleiro do Noroeste não ia chegar na bola. E o desvio no zagueiro acaba tirando o goleiro completamente do lance, porque a bola ia no outro canto, ele estava se mobilizando para lá, mas de verdade, quando o ângulo passa por trás, eu acho que o Escobar tinha desviado bem do goleiro o chute, tá? Enfim, ela desvia no zagueiro e acaba abrindo o placar. O gol é do Escobar, tá? Porque ele chutou em direção ao gol. Qualquer desvio e um chute em direção ao gol, o gol tem dado para quem ataca. Então, o gol é do Escobar, tá bom? E o Santos começou a controlar o jogo. Logo em seguida, tem a jogada desse gol do Gabigol, que é a jogada do lançamento para o Rony, né? Um grande passe, se eu não me engano, do Escobar ou do Miguel, agora eu esqueci. Que o Rony sai em transição, eu acho que é do Miguel. O Rony sai em transição rápida, ele passa, toca para o Gabigol e o Gabigol faz o 2-0. Mas o lance acabou invalidado por impedimento, né? Impedimento no limite do lance, bem ajustado mesmo, foi anulado o lance. E aí, né, acontece o que acontece em todos os jogos do Santos. Bola aérea na área do Santos, ninguém marca ninguém, cara. A defesa completamente mal colocada, e aí você pode criticar o Barreal, e eu acho que ele merece crítica pelo lance. Inclusive, acabou originando a contusão dele, né? Eu acho que ele foi mal no lance. Mas não pode o Barreal, que tem 1,68 m de altura, marcar o zagueiro do outro time. Quem tem que marcar o zagueiro é o zagueiro. Porque, na teoria, os defensores são os mais altos. E você vai marcar o defensor na bola aérea com outro defensor. E o volante marca o centroavante, ou o volante marca o defensor, você não pode botar o meia ofensivo marcando o zagueiro do time adversário. A bola é levantada na área, o cara sobe absolutamente sozinho, desmarcado, a ponto dele ter que abaixar o corpo para cabecear, cara. O Barreal, ele pode ajudar na defesa, ele realmente é comprometido defensivamente, mas ele não tem que estar marcando na área o defensor do outro time. Ele tem que marcar o lateral, ele tem que marcar, e aí pode errar também, tá? Mas ele tem que marcar o lateral, ele tem que marcar o meio ofensivo, que são, na teoria, jogadores de mais baixa estatura. Você não bota um cara baixinho para marcar um zagueiro, gente. Não pode. E aí é falha de montagem de marcação do próprio Santos. Pode ser na conta do Vojvoda, dos assistentes técnicos dele. Não pode o zagueiro de 1,85 m, 1,90 m ser marcado por um jogador de 1,68 m de altura, que é o Barreal. Não pode. Não tem cabimento. Não tem lógica. Não faz sentido. Dito tudo isso, era uma bola para o Brazão sair. O Brazão ficou parado no gol, na linha, aguardando a finalização. Não pode, né? Até porque a cabeçada não foi fora da pequena área, foi dentro da pequena área, bem na metade da pequena área. Era para o Brazão ter saído
para antecipar. Se ele sai, ele faz a defesa e não teria esse erro do Barreal. Então, o erro do Barreal, ele acontece realmente, mas eu acho que o maior erro é do Gabriel Brazão ao não sair, tá? Mas não pode ter esse pandemônio na defesa do Santos toda vez que uma bola é alçada na área. E ela não foi a única. Houveram outras. E o Brazão, no segundo tempo, se não é ele, o Santos poderia ter levado até a virada, porque tiveram outras 2 cabeçadas perigosíssimas que ele defendeu. Então não pode, cara. O Santos defensivamente é um latifúndio. É muito fácil disputa aérea na área do Santos. Muito fácil. O adversário sempre consegue criar chances com bolas levantadas na área da defesa do Santos, porque a defesa do Santos não sabe afastar a bola aérea. Não tem segurança na bola aérea, tá? Enfim, depois continua o jogo na mesma toada, tá? Na mesma toada, o Barreal acaba tendo que ser substituído para a entrada do Roleiser, e no primeiro tempo o Roleiser entra bem. Eu acho que ele entra bem junto com o Miguel, né? Eles conseguem fazer uma dupla interessante, o Gabriel Bontempo sendo esse meia, né? E aí tem uma troca interessante da parte tática no primeiro tempo, que ora o Gabriel Bontempo abria como meia pelo lado direito e o Roleiser fechava no meio, ora eles trocavam também esse posicionamento, dando uma mobilidade interessante, com o Miguel sendo esse meia pelo lado esquerdo, não ponta, tá? Meia pelo lado esquerdo. Então eu achei isso interessante, até que sai a jogada do segundo gol, um passe espetacular do Gabriel Bontempo, né? Com o Igor Vinícius se antecipando ao defensor, cruzando para o Rony fazer o 2-1. A jogada, o passe do Gabriel Bontempo, assim, é absoluto cinema. Assim, o passe é muito bom, né? Ele encontra no ponto futuro, o Igor Vinícius usa da sua boa velocidade para se antecipar, vencer no corpo, jogada normal, se antecipar e cruzar a bola para o Rony fazer o 2-1, primeiro gol do Rony com a camisa do Santos, tá bom? O Santos sai bem do primeiro tempo e ainda assim tem a expulsão do jogador do Noroeste num lance infeliz dele, sabe? Mas que a expulsão deveria ter acontecido, porque a falta é do Gabriel Bontempo nele. Porém, ao sofrer a falta, ele levanta os 2 pés e dá no tornozelo do Zé Ivaldo. Podia até quebrar o lance. E aí eu vi gente falando que não devia ter sido nada, porque a falta foi no jogador do Noroeste e o desequilíbrio fez o lance. Mas, gente, o jeito que ele levanta os 2 pés e dá no Zé Ivaldo, não tem jeito, cara. O próprio Guilherme, técnico do Noroeste, depois entendeu que a expulsão foi justa. Não poderia ter acontecido da maneira que ele foi. Ele realmente ele perde a bola, ele vai ser desequilibrado, mas quando ele faz, ele levanta a perna, você pode olhar o lance. E o cartão vermelho é justo, tá? Inclusive, o cartão foi dado vermelho e a falta foi dada para o Noroeste, porque foi falta no jogador. Só que a jogada é violenta, passiva de expulsão. Tanto que não tem contestação por parte do VAR. Tinha que ter sido expulso mesmo, né? E aí encerra o primeiro tempo, o Santos, na teoria agora, ó, com um jogador a mais, o Noroeste todo recuado. Vamos pensar no saldo de gols do segundo tempo. E aí o Santos volta com uma postura para o segundo tempo de salto alto. Óbvio, pelo menos metade do segundo tempo foi de chuva e realmente jogar na chuva é complicado. Mas o Santos teve chances de aumentar o placar e foi displicente. Essa é a palavra que você pode usar com o Santos na hora de finalizar. Displicente. Tirando o Rony, numa jogada aqui, o zagueiro do Noroeste consegue antecipar e afastar, todas as outras finalizações do Santos no segundo tempo foram com displicência, ou na criação dessas jogadas, com o Tassiano, com o Lautaro Dias, com o Roleiser, sabe? Com o Miguel, com o Gabriel. Todas as chances de finalização do Santos no segundo tempo, tirando uma do Rony, foram feitas com displicência, com pé fofo, jogando devagarzinho, como se fosse golear a qualquer momento. O Santos não vive um momento de querer achar que vai ganhar um jogo a qualquer momento, porque os caras são muito melhores que os outros. Esse tipo de postura mais incomoda do que é entendível por parte do torcedor. É frustrante você olhar um time que está na situação que está, tecnicamente falando, e ver o jogador no segundo tempo levantando o pezinho, batendo com o vetinho, em vez de enfiar o pé na bola e jogar com raiva, porque tem horas que a raiva é uma força interessante para você fazer jogo, sabe? A postura do Roleiser no segundo tempo me causa espanto, cara. O chute que ele dá num cruzamento ali, batendo fofo e desistindo de voltar, me incomodou demais. Ele perder a bola e ficar andando depois de perder a bola, me incomodou demais. Não pode. Pô, cara, a gente sempre fala que o jogador argentino ele é muito mais dedicado fisicamente do que o jogador brasileiro na teoria. E você vê o Roleiser com a displicência que ele tá tendo no segundo tempo, me incomoda, cara.
E, de novo, eu volto a falar, eu acho ele bom jogador, eu acho que tecnicamente é um dos caras que melhor tem qualidade nesse time do Santos, mas não pode o jogador ter displicência como ele tá tendo. O Santos não vive uma fase espetacular que todos os outros vão compensar pela falha dele. O Roleiser, ele não pode se portar como se ele fosse o Neymar. O Neymar tem um legado com a camisa do Santos. E é entendível que ele não vá se dedicar tanto defensivamente. O Roleiser não pode fazer isso. Ele não tá numa fase da carreira dele, e aliás, ele nunca esteve, dele simplesmente abdicar de alguns lances como ele abdica. Tá certo? E mesmo assim, o segundo tempo, por mais que o Noroeste teve chances, tá? Duas, muito claras que o Brasão evitou em 2 jogadas aéreas. Mas, inclusive, esse camarada de um pênalti que não foi. Eu não sei que inventaram nessa conversa que o jogador do Santos deixou o pé. Nem encosta, gente. Pelo amor de Deus, o replay mostra claramente que nem encosta. O cara tropeça, ele se joga lá e fica pedindo pênalti. Aí os caras vão. E se fosse contra a gente, tinha dado pênalti. Pelo amor de Deus, cara. Nem encosta. Né? Se fosse para roubar, tinha que roubar no impedimento que ali era ajustado. Pelo amor de Deus, cara, eu entendo reclamação, sabe? Eu falo aqui, pô, o Adonis tinha que ser expulso contra o São Paulo e tal, e aí começa a inventar coisa, inventar essa merda de operação salvar Santos, como se isso salvasse o Santos. Né? Vocês inventaram essa bosta, o Santos caiu no mesmo ano que vocês inventaram essa merda. Inclusive, não aconteceu. É operação salvar Santos. Agora fica com essa bosta aí falando o tempo inteiro de operação salvar Santos, como se salvasse o Santos, cara. O Santos foi ajudado no Campeonato Brasileiro inteiro, o Santos foi ajudado no Campeonato Paulista inteiro. Porra, bicho. Sabe, é insuportável ter que lidar com isso, cara. Uma hora é brincadeira, mas o povo tá falando isso a sério, como se fosse absurdo tudo que acontece. Sabe? Quisera eu que fosse tão roubado assim, pelo menos eu falar, caramba, pelo tá roubado, tá tirando vantagem com isso. Não, além de não ser roubado, é falar que é roubado e não tira vantagem de nada. Sabe? É desgastante, cara. E às vezes até torcedor do Santos fica com esse papinho, cara. Pelo amor de Deus, mano. Vai ver jogo, sabe? Vai ver jogo, cara. Não dá para conversar nesse nível aí, porque uma coisa é você brincar, e brincadeira faz parte. Agora, uma outra é querer discutir. Tem gente que quer discutir em cima de mentira, e você, quando você contradiz, você contra-ataca com argumento, o chato é você, não o cara que é insuportável repetindo a mesma conversinha o tempo inteiro. É complicado, mano. Mas, enfim, né? O Noroeste teve essas 2 chances, mas assim, o que mais me incomodou, postura no segundo tempo, de boa parte do time, tá? O que mais me incomodou de fato foi a displicência no terço final, nas jogadas finais, na execução das jogadas. E é chutar fofo. O Miguel chutou fofo, o Roleiser chutou fofo 2 vezes, sabe? Com chances claras de passe pro Gabigol. O Tassiano roubou uma bola espetacular. O Nadson que tinha entrado, e assim, com muita esperança, tomara que dê muito certo, mas paciência, tá? Você torce pro Santos? O Nadson estreou, ele acabou de fazer 17 anos, tá? Paciência. Não começa o moleque errar 2 lances e começar a chamar de bagre, porque vocês são insuportáveis também. Ai, nossa, é bagre. Ai, o Lira errou um passe, bagre. E aí, com paciência pra Zé Rafael fazendo merda, pra Escobar fazendo merda, pra Tassiano fazendo merda, pra Lautaro Dias fazendo merda, e é bagre. Nossa, essa base não presta a ninguém. Não vê uma porra de jogo de base, não vê nada, não assiste nada, vê 2 lances num profissional, não presta, horroroso. Fizeram a mesma coisa com o Luca Meirelles. O moleque foi embora, começou a tratorar a gol lá no Shakhtar. Aí é o Shakhtar. Daqui a pouco tá lá jogando em outro time na Europa. Ai, nossa, por que não volta, monstro? Vocês são insuportáveis. Você chama todo jogador que sobe da base para o profissional de bagre. Uns podem realmente ser, mas na maioria são jogadores razoavelmente bons que vão dar frutos, pelo menos financeiros, para o clube. E depois ficar pedindo no Instagram dos caras para os caras voltar. Para de fazer isso. Para. Você acha, bagre? Guarda para você, fica quieto. Espera o jogo se desenrolar ou a carreira do moleque se desenrolar. Você não tem que cobrar o cara de 17 anos como você cobra o cara de 28, de 30. Não tem. É jogador do time. Eu concordo. Não tem. Quando o jogador é muito fora da curva e aí com 18 anos ele é um monstro, tipo o Neymar em 2010, beleza, você esperar que ele resolva todos os jogos. Mas na maioria, tá? Maioria, 95% eles não são assim. Às vezes um cara é um Rodrigo, um Neymar, um Endrick, o Estevão, às vezes, mas é raro. No geral, o cara vai começar a se estabilizar de fato na carreira com 20, 21, 22 anos. Pode acompanhar no geral, grandes jogadores. Então, paciência com o cara de 17, que acabou de fazer 17. Calma com ele, tá? Esse lance do Tassiano me chamou muita atenção. O Tassiano rouba a bola com muita qualidade, ele rouba o lance, vai puxar o contra-ataque e aí ele tá com uma pedra pro Nadson. Ele espera o Nadson ficar praticamente impedido, e eu acho que o Nadson ficou impedido, porque ele demora para fazer o passe,
toque errado, o Natson não consegue dominar, e aí eu vou na rede social, o cara fala assim, o Natson não dominou o chute, o passe do Tassiano. O passe foi um lixo, mano. O cara tocou de tornozelo, e vocês falam que a culpa é do Natson, bicho. Que não conseguiu dominar uma pedra que o Tassiano jogou. Se ele toca antes, ele domina e toca antes, o Natson vai pegar na frente, porque ele já tinha acabado de entrar. Mas é que não consegue ver jogo, porque quer pegar no pé do moleque que não faz 3 gols na estreia. É insuportável, cara. Insuportável, mano. Insuportável. Eu me sinto chato de ter que repetir a mesma coisa toda vez. É óbvio, eu não tô falando nada demais, é só o óbvio, tá? O Lautaro Dias fez depois a mesma coisa, só que foi na lateral e nem conseguiu jogar pro meio, né? João Schmidt, segundo tempo, pavoroso. Pavoroso. Zé Ivaldo, pavoroso no segundo tempo, quando a bola tinha que ir para trás. Sabe? O Igor Vinícius, defensivamente, pavoroso. Do lado esquerdo, eu acho que o Luan Pérez e o Escobar conseguiram fazer boas partidas, os dois, né? Mas João Schmidt, Zé Ivaldo e Igor Vinícius, defensivamente, foram muito mal, tá bom? Eu acho que o Gabriel Bontempo conseguiu fazer uma boa partida, porque mesmo defensivamente, jogando como um segundo homem de meio de campo, ele foi bem, né? Vou até abrir o número de interceptações que ele fez no jogo aqui, né? Santos e Noroeste, eu tinha aberto e fechei o bagulho. Então, Noroeste, score. Deixa eu ver aqui, só para não falar besteira. Gabriel Bontempo, cadê? Gabriel Bontempo fez quantas interceptações defensivamente aqui? Ó, fez 3 interceptações, 2 cortes e recuperou 6 vezes a bola, tá? Isso é defensivamente falando do Gabriel Bontempo. Então, por isso que eu falo, o Vojvoda reclama de intensidade, mas o cara que na teoria para ele não tem intensidade foi o jogador do meio de campo do Santos com mais intensidade no jogo. Se isso é bom ou ruim, a gente precisa mapear com os outros caras que jogaram, tá bom? Vamos lá, vamos para o João Schmidt aqui, só para não falar besteira também. Que o João Schmidt, na teoria, ele tem que contribuir mais defensivamente, tá? Bem mais defensivamente. Ó, o João Schmidt teve 2 interceptações, uma menos que o Bontempo, 3 cortes, tá? Fez 4 faltas e recuperou a bola 2 vezes. O Gabriel Bontempo, que é mais ofensivo, recuperou muito mais vezes a bola, recuperou 6 vezes a bola, 3 vezes mais, recuperou uma interceptação a mais e teve um corte a menos, né? Isso chama muita atenção. Não pode o primeiro volante ser tão abaixo do segundo, que na teoria é meia, não é nem volante, ele joga de volante, mas na teoria ele é meia. Então, se o Gabriel Bontempo tem pouca intensidade no treino, o João Schmidt tem quanto? Será que o João Schmidt treina como o Leão, chega no jogo, ele não consegue? Então, e o João Schmidt também me incomoda muito, que ele para de passar para frente, ele fica tocando para o lado, né? E não é nem o lado de distribuição por abrir o jogo, não, é toquezinho de lado, recuar a bola para a defesa e tal. Isso é muito complicado, não pode, tá? Pontos positivos, que eu acho que tem que ser apontados também. Gostei muito do Gabriel Bontempo, na mobilidade, principalmente ofensiva, defensivamente, todo mundo sofreu, tá, gente? Uns mais, outros menos. Eu acho que os que menos sofreram defensivamente foram o Gabriel Bontempo. Pegando dos 2 volantes para trás, óbvio que o sistema defensivo vale todo mundo. O Miguel, o Roleiser, o Barreal, o Gabigol, o Rony, todo mundo tem que contribuir defensivamente. Mas pegando principalmente dos 2 volantes para trás, quem sofreu menos defensivamente? Escobar, Luan Pérez e Gabriel Bontempo. Igor Vinícius, Zé Ivaldo e João Schmidt, bem abaixo, defensivamente falando. Várias jogadas, né? Eu acho que o Escobar até sofreu um pouco mais, porque alguns cruzamentos vieram pelo lado esquerdo da defesa do Santos, né? Encontrando o jogador dentro da área, mas aí falha de marcação também do Zé Ivaldo e do Igor Vinícius. Isso também tem que ser apontado, tá bom? Pontos positivos, o Miguel fez uma boa partida também, principalmente na criação. O que me chama a atenção do Miguel, nem sempre ele vai conseguir fazer o cruzamento perfeito para não finalização, porque afinal você levanta a bola na área e tem a disputa aérea, nem sempre vai ser um passe telegrafado na cabeça do jogador de ataque. Você faz um bom cruzamento, não necessariamente ele vai ser aproveitado, né? Uma boa levantada na bola na área. Mas o que me chama a atenção é que ele sempre consegue clarear o lance. Ele consegue se desvencilhar do marcador para conseguir levantar a bola na área quando ele faz a jogada de linha de fundo. E ele dá uma mobilidade maior para o meio de campo do que o Roleiser deu. Isso tem que ser falado também. O Miguel fez uma boa partida, tá? Eu acho que abaixo do Gabriel Bontempo e do Rony, mas se for apontar os 4 principais jogadores do Santos hoje, para mim o Gabriel Bontempo e o Rony são os 2 principais. Eu acho que o Gabriel Bontempo ficou um pouco acima do Rony para mim, tá? Mas tudo bem se você escolher o Rony, não tem problema nenhum. Escobar e Miguel. Acho que os 4
principais aí do Santos. O Brazão eu sempre tiro, porque ele sempre faz uma defesa importante. Não deveria defender tantas bolas importantes, mas ele sempre faz, né? Mas de linha, para mim, esses são os 4 que eu escolheria como os principais jogadores do Santos na partida, né? Gabigol muito abaixo, o Roleiser entrou bem no primeiro tempo, fez um segundo tempo pavoroso, né? O Bom Tempo foi bem, o Sean Schmidt foi ruim, acho que no jogo inteiro. Eu acho que o primeiro tempo dele também não foi bom o suficiente, mas como o Santos ficou muito mais com a bola no campo de ataque, ele não teve tanto trabalho defensivo assim. O Gabriel foi bem mal, né? Tanto no primeiro ele só teve uma chance de finalização, ele finalizou e fez o gol, mas a jogada acabou anulada, mas ele não conseguiu dar uma mobilidade que ele deu em outros jogos, de buscar a bola na entrada da área, de ajudar a construir também, sair um pouco da área, né? Ele ficou mais como 9 também, a bola pouco chegou também, e aí vai muito do Roleiser, do Miguel e do Gabriel Bom Tempo de encontrar esse passe para o Gabriel, né? O Roleiser teve essa chance de dar esse passe para o Gabriel finalizar, e ele quis chutar, e chutou fofo para fora. Não pode, né? Tem que ser um meio um pouco mais criativo e entender que um jogador de finalização melhor do que ele tá desmarcado, mas enfim, eu até entendo a tentativa de chute. Depois o Roleiser tem uma finalização pavorosa, que ele recebe o cruzamento, ele ajeita a bola para o goleiro, ele não chuta a bola, né? E é isso, no geral, eu acho que foi uma partida que o Santos sofreu no segundo tempo, no final, do meio do segundo tempo para frente, o Santos começou a tomar contra-ataque desenfreadamente, mesmo com um jogador a mais. A postura defensiva do Santos foi pavorosa, e aí vale para todo mundo, tá? Do Gabriel ao Igor Vinícius, os 10 de linha que não conseguiram fechar a marcação para não dar trabalho para o Brazão, né? O Noroeste ia criando, ia conseguindo jogar a bola na área dentro das realidades deles, porque eles estavam com um a menos, mas mesmo assim levou perigo para o gol do Santos, tá? Mas a gente tem que ser honesto também no ponto de vista do jogo. Falar que o Santos poderia ter perdido esse jogo é justo, porque tiveram chances claras criadas pelo Noroeste para que eles pudessem fazer outros gols. Mas o Santos também criou essas chances claras que não foram aproveitadas por finalização. Não pode falar, o Noroeste é chance clara porque o Brazão defendeu. Aí você pega o chance do Roleiser, que ele chuta fofo. Se a bola vai na direção do gol, muito provavelmente poderia ser gol. Se ele toca pro Gabriel, poderia ser gol. A chance do Roleiser, quando ele ajeita a bola pro goleiro, era uma chance clara que foi desperdiçada pelo Santos. A chance do cruzamento vindo, se eu não me engano, do lado direito do próprio Roleiser, que o Rony vai chegar para finalizar e o zagueiro antecipa, é uma chance clara também. Então, se vai botar chances claras do adversário como preponderantes para que o resultado fosse diferente, acho justo, mas você não pode ser injusto de negligenciar as chances claras que o Santos criou para poder fazer um placar melhor também, tá? Eu não acho que o Santos jogou bem, eu acho que tem boas coisas da partida, tá? O gramado era bom lá no estádio do Noroeste. Eu acho que tem boas coisas da partida que podem ser tiradas para que sejam aproveitadas em outros jogos, né? Mas dizer que o Santos não teve chances claras, só o Noroeste teve, é injusto, tá? Você pode reclamar do jogo, eu também acho que tem que reclamar, eu também estou insatisfeito com a postura, principalmente do meio do segundo tempo para frente. O Santos se fecha sem saber se fechar, isso é horroroso, tá bom? Mas dizer que o Noroeste teve chances e o Santos não, é ser injusto. Olha os melhores momentos e as chances criadas, ou o compacto do jogo, você vai ver que o Santos teve mais chances claras do que o próprio Noroeste. O Noroeste teve três chances claras de gol, né? E alguns perigos de gol, de bolas alçadas na área que eles desviam errado, de chegada no ataque. Mas chances claras de gol, o Noroeste teve 3. O Santos teve pelo menos 5 e não conseguiu aproveitar também. Fora os 2 gols, tá? Então, por favor, seja justo quando vai apontar as falhas, mas seja justo também quando vai apontar os acertos. E mesmo tendo tantas chances claras não tendo sido aproveitadas, não vou falar que o Santos fez uma boa partida, tá? Porque você pode fazer chances claras sem fazer um grande jogo. O Santos não teve controle do jogo quase em nenhum momento do jogo. A qualquer momento que o Noroeste ia para o ataque, o Santos sofria. E aí vai muito da não presença do Ilharão. O Santos precisa de um camisa 5 jovem, por isso o nome do José Aldo está sendo colocado, porque ele pode ser esse primeiro volante e também um segundo volante, tá? Precisa de um camisa 5 jovem para poder ser um substituto do Ilharão quando ele não estiver em campo, ou ser parceiro dele quando ele estiver jogando, tá bom? Esse é meu ponto de vista do jogo. Diz aí o que você acha. Faz o cocô, que é muito importante. Curta, comente, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo, tá? E segue a gente lá no Insta, @canal Vem Pro Peixão, fechado? Tá sendo produzido conteúdo específico lá para o Instagram também, aqui do canal. Então acompanha lá, notícias, resenhas. O Pedro tá fazendo bastante conteúdo exclusivo para o nosso Insta também, tá bom? Então peço esse voto de confiança, segue a gente lá e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!